Estamos aqui na Associação dos Oficiais, com a nossa equipe aqui, Tenente Coronel Eliene, que é diretora do Departamento da Mulher Militar, o Major Nivaldo, que é o nosso segundo vice-presidente e que representa aqui o Corpo de Bombeiros Militar, enquanto instituição representada na Associação dos Oficiais. Temos o prazer de receber aqui a Coronel Daniela. Ela hoje é chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. É a primeira mulher a assumir este posto de comando no estado de Minas Gerais. Então, para nós, Coronel Daniela, é uma satisfação muito grande recebê-la aqui e a gente saber que a mulher está ocupando cada dia o seu espaço dentro de uma instituição militar e que a gente está ocupando esse espaço pela competência que nós temos para exercer essa função. Então, hoje a Daniela é Coronel Daniela, ela é a nossa representante. Tenha certeza que também será grande espelho para outras mulheres que estão vindo, as jovens bombeiras e policiais femininos que estão vindo para a instituição. Então, com certeza, você será exemplo para essas mulheres. A gente fica muito feliz de recebê-la aqui, tirar esse tempo para estar conosco aqui na Associação dos Oficiais, que hoje é exemplo para muitas mulheres nas instituições militares, não só de Minas Gerais, do Brasil também. Muito obrigada, Coronel Rosângela, Tenente Coronel Eliene, Major Nivaldo. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui hoje com vocês para conversarmos um pouquinho, né, sobre essa questão das mulheres, sobre as expectativas, né, com o novo posto, com a nova função. E participando aqui com vocês também das atividades, né, da Associação dos Oficiais, que é tão importante para nós também. Então vamos começar, né? Eu acho que a nossa intenção aqui hoje é conhecer um pouquinho mais da Daniela, um pouquinho mais da Coronel, que para a gente, como a Coronel Rosângela falou, é um orgulho muito grande poder ver essa carreira maravilhosa, né, que está sendo construída. E a gente fica muito curiosa para saber como é que tudo isso começou. Em qual momento que a senhora se sentiu atraída por essa carreira militar, por essa carreira de bombeira militar? Que é assim, a época que a senhora entrou ainda era atípico, né? Uma mulher entrar pro Isso, bombeiro. não é nem que era atípico, né? Não existia mesmo, né? Isso. Então, assim, na minha infância, não fazia parte do universo feminino ser bombeiro. Então, ainda que a gente tivesse alguns brinquedos, era o meu caso, eu tinha carrinho de bombeiros, brincava assim, mas não era um sonho que eu alimentava, não pela falta de desejo de ser bombeira, mas porque não era uma realidade para as mulheres. E tudo começou assim que eu estava formando no 2º grau, né, concluindo o ensino médio, abriu o primeiro concurso para mulheres bombeiras militares. Inclusive, foi a minha mãe quem primeiro viu a divulgação do concurso e conversou comigo e falou: Daniela, abriu um concurso para mulheres bombeiros. Você nunca fez um concurso, nunca fez uma prova, por que você não faz? E aquilo me atraiu, aquilo me interessou. Então, eu fiz a minha inscrição, foram 4.800 candidatas na época, né, para 80 vagas. E isso aí há 30 anos atrás foi considerado, sim, sucesso de inscrição, né? Foi um concurso muito procurado, muito demandado. Quase sempre. Sim, foi uma concorrência muito grande. E foram passando as etapas, eu fui permanecendo, fui sendo aprovada e cada vez mais me entusiasmando. Ao fim, né, do processo seletivo, fui aprovada. Dei início ao curso de formação de soldados, né, com a duração de 9 meses, que é o treinamento que a gente faz, né, para permitir que a gente possa atuar na rua e prestar, né, todo o serviço, né, que a sociedade espera dos bombeiros. E ao final desse curso, aí já não era mais o acaso que me levou, né? Ainda que tivesse sido um acaso, uma curiosidade que me levou a ser bombeira, mas ao fim desse curso, eu descobri o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Então, ali, naquele momento, concluindo o curso soldado, eu me encontrei e descobri a profissão da minha vida. E desde então, nunca tentei ser outra coisa, nunca tentei desenvolver outra profissão. E hoje, 30 anos após, estou aqui, né, perto de concluir minha carreira, né, perto de encerrar minha carreira,
mas ainda bombeiro militar e nunca tentei ser outra coisa a não ser bombeira militar. Isso é fantástico, né? É uma história de vida que a gente carrega. E exatamente isso, porque as mulheres, quando vieram, 30 anos atrás, foram várias barreiras que foram quebradas, né? E estamos aí até hoje quebrando essas barreiras, né? Sim, Que todos os dias. E vendo da nossa comandante aqui, a gente tem certeza que essas barreiras estão sendo quebradas realmente Sim, para dar o espaço para a mulher dentro da instituição militar. exatamente. Coronel, e os desafios que foram enfrentados durante essa formação? A senhora percebe assim que eram os mesmos desafios, os desafios daquela época são os mesmos desafios que a mulher enfrenta hoje na carreira de bombeira Eu há acho 30 anos, né? os desafios sempre permanecem, eles fazem parte da nossa vida, eles fazem parte da nossa carreira, mas hoje não são os mesmos desafios de 30 anos atrás. Quando eu iniciei minha carreira, um dos maiores desafios que a gente tinha era vencer a incerteza, porque pela primeira vez estavam entrando mulheres no Corpo de Bombeiros. Era uma instituição até então exclusivamente masculina. Então ninguém sabia se as mulheres iam dar conta, até onde poderiam ir, onde poderiam trabalhar, que tipo de trabalho a mulher poderia ou não fazer. Então eu entendo que naquela época esse foi o maior desafio que nós tínhamos, o desafio da incerteza. E todos os dias, né, tendo que provar e sendo testadas, né, e todos os dias do curso era um teste, né? Tendo que ser melhor a cada dia, né? Sim, até chegar à conclusão do curso, né, e ter a feliz constatação que poderíamos fazer qualquer atividade. Sim. Então, foi o primeiro grande desafio que enfrentei, né, ao longo da minha carreira. E eu acho que até hoje esse foi um dos maiores desafios. E foi superado naquela época, né? Hoje, felizmente, nós temos mulheres trabalhando em todas as áreas, né? Podem fazer todos os cursos, podem atender diversas operações, diversas ocorrências, podem ter acesso à carreira, podem ter a sua ascensão profissional garantida, né? E isso é uma construção de muitos anos, né? As coisas vão acontecendo gradativamente, mas acontecem. Então, os desafios são diferentes. Então, aquela primeira barreira, aquela primeira incerteza de 30 anos atrás já não existe hoje. Já não existe hoje. Hoje, os desafios são outros. Entendo que hoje o principal desafio é garantir, é manter que as portas que foram abertas não sejam mais fechadas, né? Que as mulheres continuem tendo o acesso e continuem se ampliando cada vez mais. E eu digo que ocupem os seus espaços, como eu falei anteriormente, por competência. Sim, Né? Porque mostrando que as mulheres são capazes de exercer qualquer atividade. exatamente. É muito importante. Mas a senhora não tem um histórico de militar na família, então? A senhora buscou por orientação da própria mãe? Sim, foi uma sugestão feita pela minha mãe, né? E curiosamente, né, ela foi a primeira pessoa que me incentivou a seguir a carreira militar. E ela foi a primeira pessoa que me desestimulou de seguir a carreira militar, porque quando ela viu como era o nosso treinamento, ela acompanhava dia a dia, né, os testes que eram feitos, as atividades, os exercícios que nós tínhamos. Sofria junto, né? Ela sofria junto e falava comigo todos os dias: desiste, sai dessa profissão, procura outra coisa, mas aí já não tinha jeito. Coração de mãe não dá conta de ver filho sofrendo, né? Não dá conta, mas depois que eu já tinha descoberto que era aquilo que eu queria fazer, já era tarde demais para me fazer desistir. Ô, Coronel, e a gente sabe que a senhora foi pioneira em várias atividades do bombeiro, né? Ano passado, quando eu conheci a senhora, e até então eu achava que era só a diretoria de logística DLF, né? Que a senhora passa Isso, Diretoria de Logística e Finanças. Exatamente. E aí a senhora me falou, não, eu tenho outras atividades que eu fui pioneira. Qual delas a senhora acha que foi assim, a mais desafiadora para a senhora pessoalmente? Porque a gente tem os desafios que é da categoria, né, de mulheres, e a gente tem os desafios que são nossos, né? Para a senhora, como pioneira, tendo feito uma carreira de soldada, coronel, qual dessas atividades você acha que foi a mais desafiadora? Cada atividade traz seu próprio desafio, traz para a gente ali o orgulho, mas hoje eu entendo que uma das que mais me desafiou foi quando eu concluí o curso de formação de oficiais e eu cheguei no 3º Batalhão
como aspirante ainda, e logo após como segundo tenente, para trabalhar chefiando uma tropa operacional, uma ala operacional. E naquela época, os batalhões eram mais concentrados, a gente não tinha tantos postos descentralizados. Então, a tropa era muito grande, concentrada no batalhão. Então, eu cheguei, por dia de serviço, comandava em torno de 100 homens. Homens, né? Homens. Todos eram homens. Só uma mulher. Isso não é força de expressão. Só eu. E eu era a mais jovem, em termos de idade, em termos de anos de serviço e de experiência profissional. Então, foi um dos grandes desafios que eu encontrei, chegando para comandar essa tropa, que era mais velha em termos de idade, que era mais experiente, que já estava lá antes da minha chegada. Então, foi um dos grandes desafios, deu certo, foi um período de muita aprendizagem, foi um período assim, onde, de fato, né, eu pude exercitar a liderança, o relacionamento interpessoal, e foi enriquecedor. E sem contar que era uma novidade, realmente. E quando as mulheres chegavam no quartel, quando você está contando essa história, eu também estou relembrando o meu tempo, né? Quando eu cheguei aspirante na unidade, com 22 anos de idade. E então era tudo novidade. A maioria das pessoas também ficava pensando assim, e agora? O que nós vamos fazer com elas, né? Então, isso sempre foi uma pergunta dos comandantes, às vezes do subordinado, da tropa, o que eu vou fazer com essa mulher aqui? O que ela dá conta, O né? que ela dá conta? E aí é onde que eu volto novamente a dizer que a gente superou tudo isso, né? Sim. Então, hoje superamos, hoje as mulheres estão aí, estão ocupando seus postos como mecânica, como na aviação, que é o seu caso também, né? Piloto de helicóptero, e outras tantas funções, mecânica, música. Então, tudo isso, as mulheres chegaram e ocuparam o seu espaço. Então, eu acho que é muita satisfação a gente ver isso, né? Realmente é muito satisfatório. E falando, né, dessa chegada das mulheres, me fez lembrar, que até uma pausa para contar uma história. Claro. Mas nesse momento da minha chegada lá, segundo tenente, no 3º Batalhão, tinha o alojamento das oficiais femininas, tinha o alojamento dos oficiais masculinos e tinha o alojamento do CBU, né, que é o coordenador de bombeiros da unidade, que é responsável pelo plantão operacional. E eu chegando para desempenhar essa atribuição, cheguei com a minha bolsa, minha mala, ocupei o alojamento do CBU e recebi uma comitiva para perguntar por que eu estava ocupando o alojamento do CBU. Então eu expliquei, porque naquele dia a CBU da unidade era eu e aquele alojamento seria ocupado por mim. Mas ali também, pela tradição, né, sempre foram homens, ali era mais um reduto masculino. Então, foi mais uma quebra de paradigma, né? E nesse caso, né, literalmente falando, né, a situação de ocupação do espaço. Exatamente. Exatamente. Qualquer espaço. Disso encarado quando estou perdendo meu espaço aqui, né? Quando eu estou perdendo meu espaço para essa mulher aqui. Não, mas tem espaço para todos, né? Com E eu acho certeza. que é muito isso, é entender que não é uma briga de homens e mulheres, né? Acho que o mundo é tão grande e o mercado de trabalho é tão grande e cabe todos nós, homens e mulheres, trabalhando juntos, se complementando, contribuindo um com o outro no dia a dia, né? O que a gente percebia nessa época, eu vivi isso também, é que até em termos de rádio patrulha, eu falei, poxa, a gente agora vai ter que cumprir a missão, ainda tem que ficar tomando conta da mulher, porque a gente está preocupado com a mulher, nós vamos preocupar com a ocorrência, então havia essa desconfiança. Na época a gente até comentava, gente, o tempo é que vai dizer essas coisas. Então agora depende da mulher, ela realmente assumir essa condição dela. Isso a gente acompanhou a evolução de vocês. Ô, Nivaldo, eu vivi uma situação que é exatamente isso. Quando eu entrei para a Polícia Militar, e aí entrei também fazendo curso para soldado, eu me lembro como se fosse hoje, fazendo estágio no 16º Batalhão, aí entraram para uma área de risco e desceu todo mundo, aquele tirocínio policial, de repente eu vi viaturas abrindo portas, o povo saindo, o motorista saindo, de repente ele parou, olhou para trás, me viu e voltou e falou, eu vou ficar aqui cuidando dela. E eu falei, mas eu tô aqui para fazer o estágio também, não vou ficar aqui. Então eu acho que é isso que você está contando, assim, o que eu faço com ela, né? Virou uma preocupação a mais, o que ela dá conta de fazer.
E o detalhe é que naquele momento ainda era recruta, realmente eu não sabia, nem eu sabia o que eu dava conta de fazer, né? E eu fico imaginando, então, as primeiras turmas, como que era muito complicado, porque depois de um certo tempo, eu entrei em 89, a gente já tinha um histórico ali sendo contado de outras mulheres, né? Inclusive mulheres sendo nossas formadoras. Agora, as pioneiras mesmo, aí era aquela formação feita pelos homens, sem experiência alguma. Sem saber o que fazer, né? Sem saber o que eu faço com elas, né? Mas a senhora diria que essa, sendo a mais desafiadora, é a da que a senhora tem mais orgulho? Porque às vezes nem sempre, né? Às vezes, assim, foi um grande desafio ali, mas talvez o orgulho tenha sido de uma outra atividade que a senhora fez. O que a senhora pode dizer a respeito disso? Agora, Dos orgulhos da carreira, né? pois cada etapa traz ali um nível de satisfação e de realização. Então, são vários momentos que a gente se sente plenamente realizado. E eu acredito que as pessoas devem pensar, né? Deve ser agora, né? Um momento de maior orgulho, ocupando essa posição, uma das posições de comando na corporação. Mas deixa eu contar que um dos momentos que mais me encheu de orgulho foi quando eu concluí o curso de formação de soldados, deixei de ser recruta e vesti uma farda de soldado e me senti pronta para trabalhar, para atender uma ocorrência, entendendo que eu não estava mais no processo de formação, que eu já era considerada pronta para atender. Gente, aquilo para mim foi assim, o ápice. Eu me senti muito realizada naquele momento. Poderosa, né? Agora estou Eu me poderosa. senti muito realizada ali naquele momento. É interessante, eu, na verdade, quando eu pensei em perguntar isso para a senhora, eu até pensei assim, talvez as pessoas pensem que é agora. Mas tem algumas coisas que a gente faz e que é muito bom para a corporação, um motivo de orgulho. Tem coisas que a gente faz que às vezes é motivo de orgulho para a categoria, mas para a gente, pessoalmente, talvez é aquilo, né? É aquele ponto de entrada, foi o primeiro momento de superação, talvez, Sim, a né? primeira realização. Exatamente. Então, cada uma traz sua marca, cada uma é importante, né, da sua forma. Essa posição também, ela me realiza, né, perceber que, finalmente, né, as mulheres estão chegando e o momento é agora. Aconteceu no momento certo, né? Tá chegando, tá acontecendo. Que bom que teve esse acesso, que bom que nós temos mulheres no alto comando. Que bom que hoje as mulheres estão preparadas para assumir essa posição, porque era um grande desafio, inclusive, ter mulheres preparadas. Porque a questão não é ser escolhida, é ter mulheres em condições de ser escolhidas. E hoje nós temos. Sim. Porque hoje tudo é mais acessível, né? Tem muita coisa para a gente melhorar, mas muita coisa já foi feita. Então, as mulheres hoje conseguem estar habilitadas e conseguem chegar nesse ponto de possibilitar que elas participem ativamente desse processo, que elas sejam candidatas, que sejam consideradas, né, suficientes e adequadas para desempenhar uma função dessa. Então, isso também me deixa muito realizada. Vou pegar um gancho, então, nisso aí, para a gente poder falar um pouco dessa capacitação da mulher. Quais são as habilidades femininas que a senhora acha assim, que são importantíssimas para esses cargos gerenciais dessas corporações militares? O que destacam a mulher? Eu acho que a mulher se destaca de muitas formas. E uma delas, que eu considero importante, é a versatilidade que as mulheres têm para trabalhar. Elas são mães, têm esse espírito mais cuidador, ou ainda que não sejam mães, mas tem tantos outros desafios fora da carreira, né, no seu horário de folga, que ela precisa administrar várias coisas, né? Ainda precisa administrar várias coisas simultaneamente, né? E isso, quando é trazido, né, para a profissão, eu acho que a mulher já chega um pouco mais experiente, um pouco mais amadurecida e mais pronta para absorver essa sobrecarga, porque ela existe para todos os profissionais, na verdade. Mas eu acredito que por essa demanda que já é parte do cotidiano da mulher, ela chega com uma resiliência maior, ela chega um pouco mais preparada para lidar com essas situações, chega com um pouco mais de jogo de cintura. E a senhora acha que existe a necessidade de uma preparação diferente para os homens e para as mulheres
para essas situações de liderança ou a preparação tem que ser a mesma? As instituições elas têm que ter um olhar em termos de capacitação diferenciado para a mulher ou a mulher não precisa disso? Não, eu entendo que a capacitação é a mesma. Eu acho que todos precisam ter as mesmas oportunidades. O que diferencia a atuação de um homem e de uma mulher, eu não acho que é a capacitação diferenciada, mas é a própria forma diferenciada que as mulheres e os homens têm de encarar os desafios, de encarar as situações do dia a dia, o próprio comportamento, a própria individualidade, né, do homem e da mulher que faz com que sejam diferenciados. Não é a formação em si, mas a própria natureza dessas pessoas, ainda que com o mesmo treinamento. São habilidades natas, né? Sim, exato. Porque eu acho também que nós temos homens que às vezes têm essa dificuldade de exercer a liderança. Também. E como temos mulheres também que têm a dificuldade de exercer a liderança. Então, as que se destacam, elas também chegam a cumprir esse papel enquanto líderes, né? E é no seu caso aqui, como chefe de Estado-Maior, como outras que nós temos aqui no caso do Corpo de Bombeiros, temos comandantes de unidades, né, de batalhão, de Corpo de Bombeiros. Então, essas mulheres, elas vêm sendo preparadas ao longo da carreira e chegam num determinado momento, eu acho que elas conseguem, né, demonstrar que elas estão prontas para exercer essa missão. Sim. Né? Isso E as instituições também amadurecendo, prontas para receber esse olhar diferenciado da mulher para algumas questões que já estão aí, né? Sim. Seculares. Exatamente. Deixa eu, nessa maratona da senhora, né? Eu lembro quando eu entrei, a gente sempre... Meu pai era bombeiro. Então eu falei assim, eu vou me espelhar no seu pai. Então o Nilmar teve uma postura diferente da minha com relação ao meu pai. Mas o que eu gostaria de saber mesmo é que a gente sempre buscava se espelhar em alguém. A senhora se espelhou em alguém para chegar a ser atuante, assim, a ser essa pessoa que a senhora é? Me espelhei em várias pessoas. Eu procurava ali no dia a dia tentar entender, porque as pessoas são diferentes, cada um tem características diferentes. E ali, durante o meu aprendizado, durante a minha formação, eu procurava identificar o que cada pessoa possuía ali de melhor, de mais inspirador, e tentar absorver aquelas características, né? Nem sempre é possível, claro, né? Mas foram várias pessoas que me inspiraram. Pela liderança, pelo carisma, pela justiça, pela competência no trabalho, pela forma de conduzir as coisas. Então, assim, se eu dissesse uma pessoa, nesse momento eu seria injusta, porque foram várias pessoas que serviram de exemplo para mim. Então deixa eu só mudar a pergunta, então. Que a senhora formou soldado. Sim. Então, quando a gente ficou sabendo que, não, a comandante, a chefe de Estado-Maior é a Coronel Daniela. Então, pessoas da turma de soldado da senhora se sentiram muito envaidecidas. Elas ainda têm influência, têm contato com a senhora, elas têm grupo. Sim, ainda tem contato, temos grupo da turma, quer dizer, aquela turma que se encontrou pela primeira vez há 30 anos, ainda hoje mantém contato, temos grupo de WhatsApp, estiveram comigo dias atrás na cerimônia da minha posse, estiveram lá prestigiando, estiveram lá participando. Então, são amizades, né? É o que a gente guarda, o que a gente tira, né, desse contato. E foi um período tão difícil que as amizades que foram feitas ali, elas são duradouras, né? Foram amizades forjadas ali em momentos de tristeza, de alegria, de dificuldade, de superação, sim. É um turbilhão de emoções ali, né, que acaba que fortalece esse convívio, fortalece essa amizade. Mas a senhora notou alguma diferença, assim? Porque um é o curso de soldado. Aí a senhora vai para um CFO, que é um número reduzido de mulher, uma quantidade maior de homens. Só notou alguma diferença com relação ao curso de soldado e no curso de oficial, em termos de comportamento homem e mulher? Não, eu não percebi assim, grandes diferenças, não. Porque existe aquela questão de turma, né? Então, às vezes, é uma disputa. Então, Mas também é o espírito de corpo. né? Tem isso também. Sim. União, né? Eu acho que até pela forma como eu cheguei no CFO também, que
foi feito, né, na Polícia Militar, e lá já havia a presença da mulher há alguns anos, porque começou 10 anos atrás, já tinha mulher na PM. Então, aquilo que eu tinha... CFO, né? Já Sim, tinha turmas já com tinha mulheres, né? sargentos, tinha oficiais. Então, aquilo tudo que a gente tinha acabado de passar no Corpo de Bombeiros, já há 10 anos já era uma realidade na PM. Então, quando eu saí do curso de soldados, né, saí do Corpo de Bombeiros, e foi pouco tempo até eu ir para o CFO, a situação já não foi tão difícil como foi chegar pela primeira vez no Corpo de Bombeiros, que nunca tinha tido mulheres antes, né? Então, foi uma transição suave, digamos assim. Cada curso com suas características, né, suas peculiaridades, mas em relação à aceitação, em relação à participação da mulher, eu entendi que quando eu cheguei no CFO já era um assunto superado, resolvido, então foi uma chegada bem tranquila. E eram quantas mulheres na turma do CFO da senhora? A minha era uma turma de 120 alunos, 120 cadetes, 107 mulheres. No universo. Ainda é pouco, né? Ainda hoje também, né? Que hoje nós temos da Polícia Militar no Corpo de Bombeiros o efetivo fixado, né? De 10%. 10%. Então, ainda hoje, né? Nós ainda temos um efetivo pequeno das mulheres. Mas mesmo com esse efetivo pequeno, eu vejo que a gente realmente evoluiu, Sim, os avanços ocupou o grandes. espaço, demonstrou a que viemos, né? As mulheres vieram nas instituições militares. E isso a gente vê a nível de cenário nacional, né? Nas polícias militares, nos corpos de bombeiros. Hoje nós temos também uma coronel, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, né? No Mato Grosso, Distrito Federal. No Distrito Federal temos uma também, chefe de Estado-Maior, né? E então, assim, a gente vê que no Brasil, de uma maneira geral, no modelo militar, a gente conseguiu evoluir, né? As instituições militares estaduais, as Forças Armadas ainda estão evoluindo com relação à presença da mulher, mas eu acho que a PM e o Corpo de Bombeiros, elas deram um passo mais largo nesse sentido, né? De ter a mulher, de se envolver, de trazer, e hoje em Minas Gerais o passo largo que foi dado pelo comando do Corpo de Bombeiros, pelo governo do estado, é colocar também essa mulher aqui, né, a Coronel Daniela, como chefe de Estado-Maior do Corpo de Bombeiros. Então, eu acho que a gente está conseguindo completar o ciclo, né, Coronel Sim. Daniela? Então, eu acho que você pode bem falar sobre isso para nós aqui, desse ciclo que a gente completa, né, quando você começou uma carreira de soldado e hoje chega ao posto máximo da instituição e também, né, como cargo, como função, no posto máximo, que é de subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros. Então, eu acho que você podia falar um pouquinho disso para as mulheres, né? Mostrar para elas essa trajetória também, né? De reconhecimento, de luta, de conquistas. Isso. E é importante entender, porque muitas pessoas veem, por exemplo, hoje temos uma chefe do Estado-Maior e imaginam que a minha carreira começou dessa forma. E não foi. São 30 anos de construção, começando ali na graduação mais baixa que a gente tinha, né, de soldado segunda classe, e crescendo ao longo desse tempo. Então, é importante entender que as coisas acontecem, ainda que de forma gradual, de forma devagar, ainda que leve 30 anos, mas é importante a gente persistir, é importante acreditar, é importante estar preparado, é importante buscar capacitação sempre, e é importante estar disponível, né, para as oportunidades que aparecem. Acreditar que esse caminho é possível, né? Sim, e é possível. E é possível. Com certeza. Coronel, e a gente falando um pouquinho mais sobre essas especificidades da mulher, né? E pegando, então, essa trajetória da senhora. De soldada a coronel, a senhora acompanhou muitas mulheres, muitas histórias. Tem alguma questão específica desse público feminino que a senhora acha assim que aflige mais as bombeiras? Dentro das temáticas femininas, né, que normalmente são abordadas, quais são aquelas assim que a senhora acha que, enquanto chefe de Estado-Maior, vai poder ter um olhar mais cuidadoso? Então, tem uma situação que eu não diria que aflige a todas, mas eu diria que me aflige. É de ver que hoje
nós temos tantas oportunidades, né, oferecidas às mulheres. Por exemplo, os nossos cursos. Todos os cursos são abertos às mulheres. Os nossos concursos, todos eles são abertos às mulheres, mas nem sempre as mulheres têm condições de participar. E não por uma questão institucional, mas às vezes por uma questão da vida pessoal. Então, por exemplo, tem uma determinada sargento que está no interior do estado e ela quer fazer um curso que é feito aqui em Belo Horizonte, mas às vezes ela é cuidadora dos pais que são idosos, ou tem uma criança pequena, ou tem uma determinada situação que a impossibilita de participar. Então, muitas oportunidades podem ser perdidas por conta dessa característica, e a nossa sociedade ainda hoje é assim. Espera mais da mulher esse papel de cuidadora, esse papel de protetora, de mãe. Então, eu percebo que as oportunidades que são abertas, ainda que sejam abertas para todos, elas não são 100% aproveitadas por causa de questões desse universo feminino, do Limitações, particular, né? sim. Limitações que nós temos. Equidade, né? Quando a gente vê que tem outras demandas que caem, a mulher absorve mais, Sim. né? E sobre assédio, que é um tema assim que ele é delicado, mas que principalmente a sociedade acadêmica gosta muito de pesquisar no que diz respeito às organizações. Esse é um tema que preocupa as mulheres no Corpo de Bombeiro? Esse é um tema, na verdade, da atualidade, né? Ele está presente em todas as empresas, está presente no nosso cotidiano. Então, o assédio moral, o assédio sexual, né? Todos nós estamos sujeitos. A grande preocupação que nós precisamos ter é, se acontece e a gente identifica, nós temos que ter condições de dar apoio para aquela pessoa que se sente vitimizada, e nós precisamos ter condições de pôr fim, ou de dar o tratamento adequado que a situação exige. Então, a gente precisa saber identificar essas situações, saber dar o apoio que a vítima merece, que a pessoa que sofreu aquele assédio merece e precisa, e precisamos, como instituição, atuar definindo projetos, políticas, campanhas para evitar que isso aconteça. Né? O nosso trabalho maior, eu acredito, que é prevenir. E ainda assim, falhando a prevenção, trabalhar ativamente na repressão desse tipo de acontecimento, né? Na minimização desse tipo de ocorrências. É interessante que assédio não é uma questão só da mulher, Não é. mas a mulher muitas vezes é a que mais sofre com isso. No bombeiro, assim, existem casos assim que chamam a atenção em termos de números, ou a senhora considera assim, não, é realmente o que acontece nas outras organizações, não chama atenção? Eu digo assim, chamar atenção no sentido de que a gente percebe assim, olha, eu já estou precisando de ter alguma ação específica aqui para fazer uma prevenção maior. Eu me preocupo muito com a questão, principalmente do assédio moral, e hoje as mulheres ainda são poucas, né, na instituição, gira em torno de 10%. E nós agora que estamos trabalhando a nossa expansão para o interior, trabalhando a rede de capilarização do Corpo de Bombeiros, então nós temos lugares ainda que são poucas mulheres trabalhando. Então nós temos interior que são 2, são 3. Então a gente precisa sempre estar atento para evitar, né, que problemas aconteçam. Às vezes o ambiente fica muito propício, né? Sim, então a gente precisa estar sempre atento, né, vigilante, tentando monitorar e principalmente sendo receptivo e, né, estando sempre disponível para aquela pessoa que quer procurar ajuda. Então, essa é a minha grande preocupação, sabe? Ainda que a distância, fisicamente falando, mas estar sempre presente junto com essas pessoas no momento que elas precisam, né? Se acontecer, ou quando acontecer. Eu acho que isso é bem... as mulheres que ocupam o alto comando das instituições, polícia, bombeiro, militares, também tem esse papel, né? Que quando a mulher está lá no alto comando e ela participa das políticas de comando, eu acredito muito nesse trabalho, né? Que as mulheres que estão no alto comando,
que já passaram pelo alto comando das instituições, que elas possam ali realmente marcar esse território da mulher, falar, nós estamos aqui, nós vamos defender, nós temos que colocar, né, que a mulher está no local que ela merece, que ela pode estar, e que ela tenha que ser preservada e que ela tenha que ser protegida de qualquer coisa nesse sentido, né? Tanto do assédio moral quanto do assédio sexual, que isso é possível dentro dos quartéis. E então eu acho que nesse caso, né, o seu papel enquanto chefe de Estado-Maior e das coronéis que estão no alto comando das instituições, eu acho que tem sempre que estar antenada nesse sentido, né? Temos que estar sempre atentas e vigilantes. Mas eu percebo, como pai de militar, né, minha filha militar, comparada a anos anteriores, né, as orientações que eu sempre dei para minha filha, né, e ela sempre falava comigo, eu não quero, uma coisa que eu não quero para minha vida é ser militar, e principalmente bombeiro. E olha que deu, né? Se tornou bombeiro, aprendeu a gostar, casou com bombeiro, mas o papai não deixa de ser pai, e eu ainda, às vezes eu coloco uma condição para ela de oficial superior sobre ela, mas sempre orientando. Mas eu já percebo nas mulheres hoje, e da minha filha quando entrou, que a cabeça é outra, elas são muito mais preparadas, elas sabem se defender. Muitas vezes eu me coloquei para defender minha filha, ela falou, pai, eu dispenso essa ajuda, isso eu consigo eu mesmo resolver. Então já noto muitas mulheres muito mais preparadas para resolver, elas pessoalmente, as questões sobre assédio. É a evolução da sociedade, né? Exatamente. Elas não deixam mais para depois, resolvem na hora. E hoje os canais de comunicação facilitam, né, a tomada de providências. Então, para alguma mulher que tem um certo receio ou quer preservar o seu nome, ou imagina que a exposição vai ser mais danosa ou vai ser prejudicial, ela tem aqueles canais que ela pode recorrer, inclusive de forma anônima. Então, hoje é muito mais facilitado, né, a questão da denúncia, a solicitação de providências. Então, o caminho já é bem difundido. Existe ali um caminho a ser tomado, existe um recurso, né, que ela pode acessar, que ela pode tomar para evitar ou para sair dessa situação. Eu tendo a achar que quando a gente tem agora uma mulher na posição que a senhora está, isso para quem está embaixo, talvez sofrendo algum tipo de assédio, dá uma sensação de segurança maior. Dá fortalece no sentido assim, se eu for denunciar, eu tenho uma escuta diferenciada, né? Tem uma mulher ali agora. E talvez até para aqueles que em algum momento queiram fazer um assédio, talvez vai repensar, fazendo, eu tenho uma mulher agora que é comandante do meu comandante. Comandante do meu comandante, talvez isso seja olhado de uma forma diferente. Porque a gente tem poucos estudos nesse sentido de assédio dentro das corporações militares. Eu tive acesso a um estudo no Distrito Federal. E aí a conclusão, e foi uma dissertação, foi uma tese de doutorado que a moça fez, no tenente-coronel. E o número de casos que foram arquivados, ou seja, passou-se a mão na cabeça, foi muito grande. Então isso vai desanimando as pessoas, né, de fazer algum tipo de denúncia, por achar que realmente vai só se expor e não vai trazer nenhuma punição para o autor, né? Então, acho que realmente essa evolução, ela chega até nesse sentido. Acho que ter uma mulher na posição que a senhora está vai ser preventivo já numa série de... Já ajuda muito. Né? E aí, então, eu acho que a gente, nesse modelo todo, me permita aqui, né, Eliane, a gente mudar, então, o foco da nossa fala. Porque a gente também tem que falar da mulher, né? O que é a mulher por detrás da farda? O que é essa comandante aqui maravilhosa, né, bem apresentável? E aqui, que tem, né, um desafio grande de levar uma instituição como é o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais à frente e estar na vanguarda das instituições militares. Então, o que tem por trás dessa mulher, né, dessa farda? E eu acho que todo mundo queria saber isso, né? As mulheres sempre perguntam.
E será que ela é normal? Ela é mãe? Ela é esposa? Ela arruma casa? Será que ela faz bolo? Tem muita gente que acha que não, né? Então vamos falar um pouquinho Como é que sobre não isso. acorda de manhã? Nessa casa já acorda com o cabelo arrumadinho. Acorda com o coque pronto, com o coque pronto, exatamente. Então, atrás dessa farda, tem uma mulher comum, a mulher como qualquer outra mulher aqui, né? É uma pessoa que tem família, que tem marido, que tem filhos, que tem seus desafios diários, né? Que faz aquele malabarismo também, né? Para conseguir fazer tudo o que precisa fazer ao longo do dia, né? Não tem aquela mulher com dotes culinários que faz bolo, né? Mas tem, talvez, uma mulher com dons artísticos que sabe bordar. Olha só, quem diria, né? Mas, na verdade, eu sou uma mulher como qualquer outra, né? Mulher que a gente encontra na nossa sociedade. A única diferença, né, é que a profissão que eu escolhi é uma profissão diferente e que precisa de muito treinamento, precisa de muita dedicação e que hoje me trouxe até essa posição que eu estou. Mas eu sou aquela pessoa que estudou em escola pública, brincou na rua, que a mãe tinha que brigar no fim do dia, falar, ela entra, vai para dentro de casa, vai tomar banho, vai fazer para casa. Sim, como várias outras crianças também tiveram, né, essa mesma infância. Então, assim, eu vim desse meio, tive todas essas experiências, né, que são típicas, né, da criança, da juventude, da mulher, gosto de ler, gosto de estar com a minha família, sou uma pessoa bem caseira, não obstante ser caseira, né, gosto de viajar, gosto de conhecer novos lugares, né, gosto de visitar restaurantes diferentes. Então, assim, é uma pessoa como outra qualquer. E leva para casa, às vezes, né, o modelo militar. Com essa fala que eu tô lembrando, porque meus filhos, quando menores, adolescentes, que você tem 2 também, né? Sim. E eles falavam comigo assim, ô mãe, você dá aula lá no quartel, aqui em casa não. E eu brincava com eles, falei assim, mas no quartel é muito mais fácil de dar ordem, todo mundo obedece, agora aqui em casa vocês não querem me obedecer, né? Então é bem isso, mas que a gente vive, né? Quando você volta para casa, que você tira a farda, então é uma vida também diferente, né? Você que tem 2 filhos adolescentes ainda, né? Sim. Tira a capa do herói, né? Quando chega em casa, é só o ser humano mesmo. Sim. E nesse malabarismo entre ser mãe e ser profissional, houve algum momento, assim, olhando um pouco para trás, quando os filhos ainda eram menores, em que a senhora se sentiu desconfortável de estar conduzindo a vida profissional junto com a vida familiar? Aquele famoso sentimento de culpa que a mãe às vezes sente. Como é que a senhora lidou com isso? Mas parece que o sentimento de culpa e a maternidade andam de mãos dadas, né? Andam caminham juntos. Então, eu vou dizer, não foi uma, ou 2, ou 3 vezes. Foram várias vezes ao longo da minha carreira que eu me questionei em relação a isso. Que eu parei para fazer aquela reflexão, para pensar, estou sendo uma boa mãe? Estou me dedicando à minha família o tanto que eu precisava? Mas, por outro lado, né, nós precisamos entender também que eu também tenho uma carreira, eu também sou uma profissional. É possível conciliar. E hoje, nós só não podemos, como também devemos, contar com o apoio de toda a família. E toda a família, o marido, são os próprios filhos, são as pessoas que estão no nosso entorno. Então, por mais que a gente às vezes se questione, eu faça essa reflexão, se está sendo suficiente, se está atendendo bem, mas precisamos entender, principalmente, que nós somos seres falíveis, né? Não somos perfeitos. Então, em alguns momentos, realmente pode não ser suficiente. Mas em vários outros momentos vai ser suficiente, vai ser bom. E a gente precisa ter esse tempo de qualidade, né, com a nossa família, com os nossos filhos. E precisamos dosar, né, para quem se predispõe a ter uma carreira, a ter uma profissão, a pessoa tem que estar predisposta a entender, a reconhecer tudo isso e conciliar. E é possível conciliar, né? Com
um pouquinho de organização, com um pouquinho de ajuda, é Com uma possível rede de conciliar. apoio, né? Sim, isso é muito importante. Talvez um dos exemplos melhores que a gente deixa é justamente essa questão assim, olha, eu sou um ser humano, né? Eu tenho os meus desejos também, e os meus desejos passam por uma vida profissional também, né? Coronel, para a gente já começar a fechar, eu vou deixar uma questão, e talvez a Coronel Rosângela, talvez o Major Nivaldo queiram perguntar mais alguma coisa, mas se a senhora tivesse que falar para outras mulheres que também administram, fazem esse malabarismo, né? Eu sou mãe, eu sou profissional. Se soubesse um conselho, qual que seria o conselho que a senhora daria com base na vivência e na percepção da própria história da senhora? Eu reforçaria o que eu falei há pouquíssimo tempo atrás. Nós não somos perfeitas, somos seres humanos, somos falíveis e não precisamos obrigatoriamente de dar conta de tudo. Nós precisamos fazer o que a gente se propõe, precisamos dar conta daquilo que a gente quer fazer, mas não precisa ser naquele nível de perfeição. Pode ser num nível considerado muito satisfatório e que atenda e que não vá sacrificar ninguém emocionalmente, mentalmente. E é possível trabalhar dessa forma. Então é entender isso. Às vezes nós falhamos, nem sempre nós vamos dar conta de tudo. E às vezes as pessoas imaginam, né, que a nossa vida é perfeita, que a gente dá conta de tudo, que a gente é profissional 100% aproveitamento, é mãe 100% aproveitamento, Mulher Maravilha. é uma esposa 100% aproveitamento, Mulher Maravilha. E não, a nossa vida não é feita de perfeições, a nossa vida não é perfeita, somos seres humanos. Então a gente precisa reconhecer e entender que podemos falhar, que nem sempre vamos dar conta de tudo. Mas que é importante a gente não sofrer, não se abater com isso e procurar fazer o que é melhor, ainda que não seja o 100%. Que é um número ideal, né? Coronel, obrigada. Mas eu vejo uma preocupação hoje, olhando pela minha filha. Dela preocupada mais com o filho. Dela cumprir a tarefa dela na corporação, e ela é muito preocupada em não errar. Ela tem essa preocupação por ela ser mulher. Acho que ela sente, meu filho, você vai chegar um momento que você vai errar. Superior, vou te chamar a atenção. Você não vai se abater por isso, você vai procurar acertar. Mas aí ela vê o meu comportamento com o neto que ela me deu. Ela falou, por que você não foi assim comigo? Eu falei, exatamente por causa da ocupação da gente. A gente não tem aquele tempo para dedicar 24 horas ao filho, né? E hoje eu tenho um tempo suficiente para poder mostrar para o meu neto aquilo que eu não tive a oportunidade de mostrar para ela, de estar junto ali, né? Eu ainda completaria que a função do pai é diferente da função do avô. Concordo. Eu não sou avó, mas eu tenho a impressão que o papel do avô é mais fácil que o papel do pai. Todos dizem que é muito melhor, né? Todos dizem. Eu acho que ele igual meu neto, ele já chega, ele já faz continência, então a posição do sentido. Então algumas coisas a gente vai mostrando para ele e eles têm aquela paciência de ouvir mais o avô. É claro que quando a mamãe lá fala não, o vovô fala assim, né? E aí é onde a gente acaba estragando. Mas eu tenho uma curiosidade maior ainda, agora, finalizando, é de perguntar à senhora, caiu a ficha? Porque hoje eu vi a senhora com o chefe de Estado-Maior e eu vejo brilho no olho do Coronel Erlon, mas eu também vejo um brilho no olho da senhora e uma expectativa de que tem que estar por trás disso e sobre o trabalho da senhora. Caiu a ficha da senhora, chefe de Estado-Maior? Pois é, eu acho que a gente ainda está naquela fase, assim, que é a fase de lua de mel com a nova função, né? Com a nova atribuição. Então ainda é aquele momento de festividade, de comemoração, de se inteirar, né, das novas atribuições, né? Mas eu não tenho, assim, nenhuma ilusão que a função é desafiadora e, por muitas vezes, espinhosa, né? Então, assim, não chego iludida, chego muito entusiasmada, chego muito disposta, com muita vontade de trabalhar, mas não iludida, porque eu sei que é uma posição, uma função que é revestida de desafios que são grandes, por muitas vezes são espinhentos, são difíceis,
e que passaremos por isso, né? Momentos de tomar decisões que são mais pesadas, tomar decisões que são mais difíceis, e isso é parte da função de comando. Tá, me puxou uma outra pergunta. Como é lidar com o marido que é coronel e aí a esposa coronel? Como que é isso? É dentro de casa, orientação, o papel dele, ele toma a posição de sentido? Todo mundo tá curioso se você dá ordem pro marido. Você vai dar ordem pro marido. E aí, será que eu posso contar que ele... Mas no nosso caso, é um caso que eu considero diferenciado, porque nós somos casados há 25 anos e somos colegas há 26 anos. Então, eu fiz o CFO com ele, na verdade, eu fiz todos os cursos de bombeiro com ele. Então, a gente se conheceu na academia, casamos fazendo o curso do CFO ainda como cadetes, e todos os cursos que vieram depois disso, né? Todos os momentos ali, todas as etapas da carreira, nós vencemos juntos. Então, na verdade, meu marido hoje, ele é um grande parceiro, e o fato dele ser coronel faz com que ele entenda a realidade, faz com que ele entenda as dificuldades, as demandas, como são. Então, essa rotina não é estranha a ele. Então, isso acaba facilitando muito o convívio. Eu acho que a única coisa aí que poderia ter sido melhor é porque ele foi para a reserva uns anos mais cedo do que eu, né? Então... Tá assistindo de camarote agora. Sim, mas daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos juntos lá na reserva novamente. Então, Coronel Daniela, a gente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. A gente sabe da agenda que é apertada. Você tirou um tempo para estar conosco aqui. E a Associação dos Oficiais, eu acho que a gente tem buscado fazer esse trabalho de defesa das instituições militares e dos nossos segmentos, através da mulher, através do Departamento da Mulher Militar, o pessoal da saúde, através do Departamento da Saúde, o veterano, o militar do interior. Então, a gente tem tido essa preocupação de estar aqui defendendo o nosso associado, o nosso público, que são os oficiais da PM, do Corpo de Bombeiros. E quando a gente recebe esse comando aqui conosco, é muito importante essa presença, de estar aqui a nossa comandante, de confiar no trabalho que a Associação dos Oficiais tem feito na defesa da nossa classe. E então a gente tem a agradecer esse tempo que foi tirado para estar conosco aqui. E a gente se coloca à disposição, né, porque a gente também pode ajudar as instituições a se desenvolverem, a crescerem dentro de uma maturidade que hoje nós temos em termos de representatividade institucional. E então a gente espera, né, que continuemos com essa parceria. Desejamos-lhe muita sorte, muito sucesso. E tem gente que fala que não é sorte, é só trabalho, né? Mas eu acho que a sorte anda junto também com a gente. Então, que Deus abençoe nessa nova missão, que você seja muito feliz nessa atividade. Tá bom? Eu que agradeço pelo convite de estar aqui com todos vocês nesse momento. Aproveito para parabenizar pelo trabalho da associação, pelas conquistas, pelos avanços que vêm sendo feitos, por esse olhar cuidadoso, né, com a tropa, com a classe. Então, eu fico muito alegre, muito satisfeita de estar aqui, né, de ter sido lembrada para esse momento, de ter sido convidada para estar participando, fazendo parte desse quadro. Parabéns a vocês mais uma vez pelo trabalho. Obrigada, Coronel.